Tudo bem, pessoal? Eu sou o Camargo, sou o William Camargo, né, mais conhecido na igreja e nos amigos como Camargo, né? E eu queria agradecer o convite, primeiramente. A gente estava uns dias para gravar e não dava, e a gente conseguiu Foi hoje, difícil, né? A né? agenda do cara é Não, não é nem complicada. assim, não. E parabenizar o trabalho porque fala-se muito a respeito de finanças, mas é uma questão mais teórica e eu sei o quanto é difícil. A gente estava conversando ontem, você falou o quanto é difícil tocar nas finanças das pessoas, dos cristãos ou de qualquer pessoa que está assistindo aqui, que tem acesso ao YouTube, porque é uma coisa muito individual e muito íntima as finanças, né? E às vezes a Verdade. pessoa ela não quer falar a respeito disso porque mexe um pouco com o ego dela, com é, a Orgulho, né? hombridade, o orgulho, Aquele né? lance de ser o provedor. Poxa, será que eu não tô Sim. conseguindo ser provedor? Indiferente de ser homem ou mulher, né? E a gente se compara muito com o outro, né, em relação a isso. Ah, o outro tem mais que eu, logo eu não sou nada. E na verdade não é isso. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho e por Obrigado. me trazer aqui também, tá bom? Então, eu sou o Camargo, tenho 30 anos de idade, eu sou casado e a minha vida financeira nem sempre foi flores como é hoje. E ainda não é, viu? Porque a gente sempre está aprendendo. Eu cresci num ambiente familiar, não falando mal dos meus pais, mas numa cultura de não poupar dinheiro e investir com rentabilidade, de não poupar para ter um capital de segurança para momentos difíceis. Então eu cresci às vezes vendo o uso do cheque especial, fica no vermelho, passando dificuldades financeiras, dívidas. E esse ambiente, às vezes você acaba sendo, às vezes não. A psicologia fala a respeito disso. Quando você está num ambiente que não é propício ou é propício a fazer algo, você se torna aquilo. Acaba desenvolvendo aquilo que Você você vive, né? desenvolve, falando na minha área especificamente, 80 a 85% dos pais que são obesos, 80 a 85% as crianças têm chance de ser obesas também. Porque o estilo de vida deles e a cultura alimentar ou a cultura de exercícios físicos faz com que as crianças se tornem crianças obesas, adolescentes, adultos e idosos obesos. Então, acho que é mais ou menos em relação a isso a finanças. Então, eu cheguei com 17 anos de idade, 16 eu fazia a faculdade de Educação Física, eu já estava endividado, utilizava cheque especial, o dinheiro que não é meu, o dinheiro é do banco, então eles cobram os juros que eles quiserem, né? Você Altíssimo. pode pegar, mas eu Não vou é seu. cobrar o quanto que eu quiser, entendeu? E aí você não paga. E eu tinha uma questão também, Adriel, você que me assiste, de procrastinação financeira. Eu tinha um dinheiro para pagar a Bíblia do meu carro, mas eu não, eu por preguiça ou procrastinação, eu não ia lá e A pagava Bíblia eu imagino que seja o carnê, né? o Aquele carnê, carnê de né? 180 páginas, né? Se você tem um em casa, você sabe o que é isso. E aí eu tinha um dinheiro, né? Na época era um golzinho que eu tinha, eu pagava 417 reais. Eu tinha um dinheiro, todo dia 7 eu tinha que pagar o financiamento, e aí eu não ia pagar. E aí o que aconteceu? Eu ia pagar 2 dias depois com juros, ou seja, eu perdia dinheiro para o banco e nessa questão de credibilidade financeira, eu perdi a credibilidade financeira no score. Então, se eu almejasse alguma coisa para comprar financiamentos, por financiamentos, eu não tinha essa credibilidade no, como é que se diz? No mercado financeiro, nas Fica instituições com o nome financeiras. sujo, né? Não consegue assinar nada. E aí, com 17 anos, já estava endividado e eu me desesperava a respeito disso, eu ficava meio depressivo. E junto disso, eu me converti também. Meu pai acabou falecendo e aconteceu algumas coisas, eu acabei indo para a igreja e tinha acabado a faculdade e isso mexeu muito com a minha hombridade, com o meu ego e eu ficava muito triste. E aí eu comecei a ouvir dizer que Deus abençoava a vida das pessoas. E Deus, a respeito da palavra, dos ensinamentos dos nossos pastores, que hoje são os apóstolos, né? Eu aprendi um pouco a respeito de finanças, de ser dizimista, de honra, dessas questões que você está me assistindo, você já falou a respeito disso. Eu comecei a colocar em prática, ser mais organizado. E eu acabei pagando todas as minhas contas, saindo das dívidas. Isso mexia muito comigo, eu ficava muito triste. Os pastores me Você ajudaram sabe muito. que assim, muitas pessoas dentro da igreja estão endividadas hoje
e às vezes entram em depressão, Sim. e depressão assim muito forte mesmo, sabe? E Sim. quando vem conversar a respeito disso, às vezes dentro do casal, às vezes um deles não sabe do que realmente está acontecendo. Então, às vezes a pessoa pensa, pô, o cara acho que ele não me ama mais, o cara só fica deprimido, não conversa mais comigo. E às vezes o que acontece não é que o amor acabou entre o casal, que a pessoa está tão afetada por causa da situação financeira que ela não consegue mais viver o amor do casal, ou com Sim. os filhos, ou com os parentes que tinha antes, por causa da pressão na mente devido às finanças, né? Uhum. Então, acho que isso que você vem falando, ela toca muito nessa parte, Sim, né, sim. Camargo? E aí isso me afetava muito, me afetava nos relacionamentos. Eu que era uma pessoa muito alegre, eu comecei a ficar triste. E aí eu consegui pagar as dívidas. Aí o que aconteceu? Eu sempre tive vontade na faculdade de empreender. Eu tive uma matéria sobre marketing profissional e eu aprendi a respeito um pouco do marketing, de empreendedorismo. E aquilo me ativou. Além das matérias específicas da parte biológica, eu gostei dessa área de empreendedorismo, né? Só que não me dava ferramentas suficientes. Então, alguns amigos começaram a abrir academia e eu falei, eu vou abrir academia também, porque eu gostava, trabalhava em academia. Então, eu tinha um carro, eu vendi esse carro, é, 4 mil reais por 9 mil reais, 4 mil de dinheiro e o restante parcelado em 10 vezes de 500. Uma academia aproximadamente 120 mil reais, quase totalmente financiada. 110 mil reais financiados. Né? Fui lá, dei cheques, abri e eu não tinha credibilidade no mercado financeiro, então não tive como ter a captação de um recurso maior para ter uma segurança, um capital de giro. E eu não sabia nada disso que eu estou te falando a respeito de capital de giro. Taranã, taranã. Abri a academia com muito esforço, foi bem empreendedor, foi aquele cara que leva tudo Meteu no a cara peito, meteu mesmo. a cara, foi uma história de sucesso se tivesse dado certo. Deu certo até abrir, né? Passei um ano, eu lembro que era 2014, estava na Copa do Mundo assistindo um jogo dentro da academia sozinho, chorando, falando o que eu vou fazer. Porque eu não tinha característica empreendedora. Eu só tinha uma vontade, eu era muito empreendedor e pouco administrador. Existe diferença, né? Sim. E aí aconteceu, eu acabei fechando um ano depois, aconteceu muita coisa e fiquei endividado de novo. Então, o problema maior não foi ter aberto um negócio e ter fechado. Isso é natural, isso acontece, né? O problema maior é ter ficado endividado de novo e sentir tudo que eu havia sentido no endividamento anterior. E aí eu me senti muito mal, meu pai já era falecido e mexeu muito com a minha hombridade, essa questão de ser um mantenedor, já estava casado, né? E aí Deus veio, eu fiquei bravo com Deus, porque onde já se viu, abriu uma academia cristã, onde era algo que possivelmente Deus queria, e não é, a gente precisa tomar cuidado com isso, com essa ansiedade de empreender, e às vezes não é o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós empreendamos, mas que nós possamos saber o que estamos fazendo, né? E aí eu paguei o que tinha que pagar, fui me levantando, voltei a trabalhar para os outros, e eu falei, passei 4 anos me desenvolvendo, estudando, fazendo cursos no Sebrae, Preparando. me preparando, e Deus usou umas palavras para falar comigo, fiquei um pouco depressivo, tentando me afastar um pouco de Deus, culpabilizando terceiros, né, onde a responsabilidade era Culpa é minha. minha e eu coloco em quem eu quiser. Sendo que a responsabilidade é minha. Aí ele me deu um texto, mais pra frente acho que a gente vai falar a respeito disso. E aí comecei a trabalhar na academia de amigos, fui me levantando, fui me organizando financeiramente, a minha esposa vendo uma cultura familiar assim. Então, esse choque de culturas familiares me ajudou muito, porque eu comecei a dar ouvidos, ela começou a organizar as finanças pessoais, eu comecei a entender sobre finanças pessoais, finanças da empresa, e aí fui me desenvolvendo, fazendo cursos. Eu falei, agora eu quero trabalhar como autônomo. Então vou sair, vou virar só personal trainer. E você é a sua própria empresa, né? Então existe algumas características. É a mesma coisa que funciona numa empresa, vai funcionar como autônomo. E às vezes a responsabilidade é maior, porque mistura-se muito esse dinheiro que seria da empresa com o dinheiro de casa. Então você precisa ter essa administração.
eu estou bem, tenho uma cartela de clientes muito legal, só que eu demorei 4 anos para me desenvolver a respeito disso, num mercado em crescimento, e hoje eu sou conhecido na cidade, no meio dos profissionais, com os amigos, na igreja, e estou evoluindo, estou estudando nutrição, né, linkando todas essas facetas. E também busquei desenvolvimento pessoal, não só dentro da igreja, no lado espiritual, te desenvolve como ser humano, mas fiz um curso de desenvolvimento pessoal, né? Bom, e resumidamente é mais ou menos isso.